Nós aqui do Afrobras News, a gente sempre deseja boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está nos assistindo, porque a gente não sabe que hora que você vai assistir o nosso programa. De qualquer forma, eu gostaria de me apresentar para as pessoas que têm algum problema, alguma dificuldade de visão. Meu nome é Fernando Lavieri, eu sou um homem negro, estou vestindo uma camisa quadriculada, preta e branca, e vamos começar aqui o nosso programa, mais uma vez fazendo um rescaldo do que aconteceu essa semana, né, no Brasil e no mundo. Só que antes, eu gostaria de dizer para vocês que a gente tem uma presença muito especial aqui hoje. A gente tem a presença do Rodrigo Zain. Ele é fotógrafo, é fotojornalista, repórter fotográfico. É um cara que tem muita experiência. E outra, se você não sabe, no Brasil existe repórter fotográfico negro. E ele está aqui com a gente hoje. Zain, é um prazer. Grande prazer. Boa noite. Valeu, Fê. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Fê. Também contamos com a presença do professor Marcos, que é nosso comentarista fixo aqui. O Marcos, como vocês sabem, ele é especialista em direitos humanos, professor de direito na escola, na Universidade Zumbi dos Palmares. Bom, Zain, primeiro, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história pessoal. Como você começou? De onde você vem? Eu sei que você conhece tudo da cidade, do estado de São Paulo, mas de onde você é? Onde você nasceu? E quais foram as influências que te levaram para a fotografia? Certo. Primeiramente, bom dia para quem é do bom dia, né? Boa noite para quem é do boa noite. Eu sou Rodrigo Zain, eu sou neto de Alfredo Zain e vó Naná, filho de José Roberto Pereira e Nádia Aparecida Zain Pereira, irmão de Lucas e noivo de Cíntia Ramos, né? Então, eu gosto de dar esse caminho, porque sem eles eu não estaria aqui hoje, né? E, cara, eu sou de Guarulhos, né? Eu sou nascido e criado na Zona Norte. Nasci aqui em Santana, mas com 4 anos de idade a gente foi lá pra periferia de Guarulhos, ali é a favela do 12. Hoje já é Jardim Renzo, né? Já tá bem modificado, tá? Mas a favela continua lá. Nascido e criado lá, cara. Saí de lá tem 4 anos, 5 anos agora. E aí voltei pro Tucuruvi. E a vida na quebrada é aquela coisa, né? Você vê de tudo, você brinca muito o tempo inteiro na rua. Se a mãe e o pai deixar, você vara a madrugada com seus amigos. E, pô, foi uma infância muito privilegiada, assim, sabe? Vi muita coisa que virou história depois, umas muito felizes, outras nem tanto. Como toda quebrada, né? Naquela época lá, pô, comecinho dos anos 2000, aí, né, teve toda aquela transformação e tal. E, cara, a fotografia, pra mim, ela surge de repente, muito de repente. Eu queria ser professor de história, né? Porque a minha mãe, ela é professora. Minha mãe, ela foi professora do estado. Ela dava aula pra... Como que é? Esqueci o nome. Dava aula pra adulto. No EJA. No EJA. Dava aula pro... Escola de Jovens e Adultos. Isso, dava aula no EJA à noite e pros pequenos de manhã. E então, eu sempre vi minha mãe estudando muito, lendo muito. Meu pai é marceneiro. Ele gosta ainda hoje de ficar vendo história de bicho, de países e tal. E a gente ficava sentado, eu lembro, é uma memória muito, muito presente. Até hoje a gente faz isso, quando ele vai lá em casa, eu falo, pai, apareceu um programa novo aí de baleia, vamos assistir junto? A gente fica, pai, e aí eu sempre pirava na narrativa que eles criavam e tal. E aí eu acho que começou nesses dois atravessamentos, assim, sabe? Tanto da minha mãe de ensino, porque hoje eu também dou aula de fotografia, quanto do meu pai de me apresentar novas narrativas, assim. Então, quando eu tava no colégio, eu tinha uma professora, a professora Sônia, que ela, todo ano, ela propunha pra nós fazer um filme, entregar pra ela, montar um elenco
você vai ser o principal, papá. E eu nunca gostava muito de aparecer nas câmeras, assim, né? Tipo, eu nunca gostava de interpretar. Eu falava, não, professora, deixa eu ficar segurando a câmera, eu acho legal. E aí eu dava uns zooms muito doido, ficava no chão, fazia uns movimentos, e aí eu falei, pô, eu acho que eu gosto disso, né? Mas, e, cara, é muito doido, porque a minha vida ela faz assim, né? Ela dá um twin. E aí, um ano antes de eu terminar o colégio, minha avó faleceu, minha avó materna faleceu, e meu avô foi morar lá em casa. E meu avô, ele era polícia militar, né? Ele se aposentou, acho que como tenente, alguma coisa assim. E a gente também sempre conversava muito, né? A gente tem esse hábito em casa de conversar muito. Então, ele me contava as histórias dele. Pá, que não sei o que, lá. Falei, porra, esse negócio aí é legal, cara. Eu acho que eu quero ser polícia, né? E aí, meu avô, ele contava mais as histórias de que deu errado pra ele do que as que deram certo. Porque o meu avô, ele tomava cadeia da polícia sempre. Porque ele pegava coisa do quartel pra ajudar quem tinha necessidade. E aí o superior dele achava que isso não era certo e tomava cadeia. E aí meu avô ficava 2 semanas sem aparecer em casa e minha avó ficava maluca, não sabia por quê. Aí a minha mãe já tinha pego a visão, tá bom, o vô deve ter pego uns pratos de comida e dado pra uma pessoa em situação de rua, né? E aí eu falei, pô, vou estudar pra ser polícia. Porque eu já gostava de fotografia, gosto muito de história mundial, Perfeito. assim, né? E eu tinha uma fixação absurda por guerra. Cara, quero ir pra guerra. E aí, na minha cabeça de adolescente, o caminho mais lógico era, eu estando dentro do exército, é mais fácil de eu fazer fotografia e possivelmente eu ir pra uma guerra. Mas eu não sabia de nada, assim, né? E aí, eu lembro, estudei, fiz um curso aqui tá na Tiradentes, aqui no Marechal. Estudei aqui no Marechal por 1 ano e meio, saía lá de Guarulhos, 1h da tarde, de lá chegava aqui umas 2 e pouco, e ficava até as 10 horas da noite comendo livro. Só que aí no dia da prova eu falei, cara, eu acho que eu não quero mais isso, porque eu já tava fotografando. Já tava ganhando meu dinheiro, né? Entendi. E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou declinar nessa decisão minha. E aí eu fui pra fotografia. E tô aí até hoje, cara. E você já estava ganhando seu dinheiro, mas onde você estava trabalhando? Você estava já na grande imprensa? Como a grande imprensa entrou na sua vida? Cara, foi assim. Eu com 17 anos eu saí do colégio e falei pra minha mãe, mãe, eu quero fazer história. Ela olhou assim pra minha cara e falou, pô, história? Mas você quer fazer onde? Eu falei, mãe, eu quero fazer FUVEST. E eu era bem ruinzinho assim no colégio, assim, né? E a minha mãe virou assim, porra, você quase não passou de ano, você vai querer fazer FUVEST? Vamos ser honestos aqui entre nós, né? Acho que não vai dar muito bom. E aí eu fiquei chateado, né? Pô, a senhora não acredita em mim, aquele drama de adolescente, né? A senhora não acredita em mim, que não sei o que, beleza. E ela, mas você quer fazer alguma outra coisa? Eu falei, pô, eu quero fazer fotografia. E aí fui fazer o curso de fotografia. Pode falar os nomes das instituições? Tá. No Senac, em Santana. Liguei pra todos os parentes. Tio, tia, pá, vou fazer fotografia, tem uma câmerazinha aí. Tá, pá. Me deram todas as câmeras que eles tinham. Eu fui pra primeiro dia de aula com 6 câmeras na mochila. Aí eu falei, porra, eu vou emprestar pra todo mundo, né? Caralho, vai ser foda. E, pá, moleque de quebrado. Nunca tinha saído de Guarulhos, assim, sozinho. Né, só saía pra vir pra cá e voltava, então era o mesmo ônibus com o mesmo motorista que ia e o outro o mesmo motorista que voltava, então não tinha como me perder. E aí quando eu saí lá sozinho eu me perdi, lá no meio de Santana lá, porque eu fiz assim, Drogaria Brasil, Drogazil, né? Drogazil, eu desço no ponto da Drogazil, pronto, entrei no busão de boa, passa uma, falei, não, você tá muito perto. Passa 2, 3, aí eu já comecei a ficar tenso. Aí na quarta eu falei, eu acho que é aqui que eu tenho que saltar. Pum, pulei. Quando eu pulei, tava longe pra cacete, velho. Aí eu perguntei pro tiozinho, ele falou, mano, Senac, ó, você vai reto aqui, mas tá uns 2,5 km andando. E tava um sol, mas deu certo, cheguei e tal. E aí eu voltei pro colégio, porque tinha umas meninas que faziam cover da banda Rebelde.
né? E aí eu falei, ó, vocês não querem umas fotos profissionais aqui e tal, né? Mas, ó, pulando esse capítulo. E aí o professor, eu falei assim, professor, eu tô com 6 câmeras aqui, qual que é? Ele falou, não, filho, calma, que a gente vai falar sobre câmera fotográfica aqui, depois do intervalo. Tá. Aí eu falei, não, demorou, mas se precisar eu tenho um monte. Que ele, não, calma. E era um professor pretão. Tá. Isso daí fez toda a diferença, velho. Toda a diferença. Por quê? Só tinha eu de preto lá, né? E aí eu olhei, eu falei, porra, velho, caralho, mano, um monte de boy, né? Gente perfumada pra caralho, arrumada assim. Onde eu tô aqui? Tal. Falei, o que eu tô fazendo aqui? E entrou a coordenadora, falou com nós primeiro, Laura. O professor, entra, Paulo César, PC. Ele entrou. Quando ele entrou, eu fiz assim, ó. Fiquei olhando aquele homem, falei, caralho, mano. Ainda bem, velho. Ainda bem. E aí ele começou a falar de câmera fotográfica e começou a passar os valores. Eu falei, fudeu, mano. Falei, minha carreira de fotógrafo acabou no primeiro dia. Eu falei, porra, porque minha mãe, como professora, tinha desconto no Senac, eu fiz uma prova e ganhei a bolsa. Então era 0 a 0. E a câmera? E a câmera. E aí foi foda pra conseguir, né? Voltei, pô, injuriado. Minha mãe, filho, como foi? Eu falei, mãe, foi legal e tal, mas, ó, tem que comprar uma câmera, isso aqui, ó. R$1.500 há 15 anos atrás. Porra. Ela, não, muito caro. Eu falei, não, tudo bem, mas se não der, eu não vou mais, né? Aí o professor, e aí já tinha falado pro professor, falei, ó, professor, eu acho que sem chance. Ele, não, a gente dá um jeito aqui, você pega emprestado e tal. E aí o meu avô viu que eu tava ficando muito triste. Ele falou, não, tem um dinheirinho guardado, vou bancar essa. Pomba, foi lá e bancou. E aí compramos, né? Mas foi uma saga pra comprar também. Peguei o endereço errado, fiz a minha mãe andar o centro de São Paulo inteira pra trás de uma câmera, me xingando. Nossa, uma loucura. Uma loucura. E aí as meninas do Rebelde. Falei, pô, umas fotos profissionais, uma semana de curso. Vocês não têm umas fotos profissionais e tal, pá. Vendendo bem, tá vendendo bem. E aí elas me contrataram, né, cara? Ganhava ali R$80 por apresentação e uma amiga que não fazia parte, mas acompanhava sempre, o pai dela era um empresário que tinha uma empresa de quadriciclo em Socorro. Tá. Né, no interior de São Paulo aqui. Ele falou assim, tá tirando umas fotos, moleque? Eu falei, pô, tô, Marcão. Ele, então, ó, vai ter uma expedição de 3 dias, a gente vai fazer um teste com você. Se essas fotos forem boas, a gente te contrata. Se não, experiência, vida que segue, vambora. E aí eu fiquei 3 dias lá fotografando, os caras me esqueceram numa cachoeira, em Minas Gerais, começou a escurecer, uma loucura essa viagem. Eu falei, vou deletar todas essas fotos, né? E aí, quando a gente voltou pra São Paulo, mostrei as fotos pra eles, eles piraram, falou assim, o sócio dele, o Luciano Peixoto, era muito envolvido com motociclismo. Falou assim, mano, eu vou te levar na revista Motociclismo agora, que eu quero mostrar essas fotos pro Kiko. Kiko não, pro Raul. Quero mostrar essas fotos pro Raul. O cara, pô, muito boa, bom, que não sei o quê. Quem que fez essas fotos? E aí ele falou, foi esse menino aqui, ó. E aí eu todo tímido, assim, né? Eu não tinha dinheiro pra comprar pendrive, ele gravava num CDzinho Badarosca lá. Ele olhou o CD, assim, colocou lá. Pô, legal, hein? Vamos dar uma matéria dessa expedição? Cara, aí peguei capa, uma matéria de 8 páginas, umas fotos gigantescas. E aí eu fiquei fazendo foto pra motociclismo por uns 4 anos, mano. Foi aí que eu entrei, assim, na grande mídia, essa mais segmentada, né? Mas foi essa historinha aí. É legal. E assim, a gente fica pensando, como que é ser um repórter fotográfico depois dessa experiência meio, né? Agora você já pode contar pra gente o que é ser um repórter fotográfico. Porque assim, as pessoas ficam pensando, bom, eu sei que tem um jornalista ali na televisão, eu sei que tem o jornal que tem um texto ali, mas e a foto? Quem faz? Como que faz? Por aí. Cara, a minha primeira pauta de fotojornalismo foi
eu, por mim mesmo, eu tava voltando do Senac, meu pai tinha me dado uma Paraty véia, né, anos 90, coisa mais linda, todo originalzinho, assim, tava andando meio de lado, mas era linda. Que cor? Cinza, cinza chumbo, coisa linda. E eu ia pro Senac com ela. Aí eu fiz 18 anos, né, meu pai falou, tal, que pra você, né, porra, nunca deixava, só deixava andar ali na quebrada e tal, né. Aí ele falou, tirou a carta? Tirei, então toma. E aí eu tava descendo a Guapira, aqui na Zona Norte, ali no Jaçanã, passou um caminhão de bombeiro, a milhão, abrindo um caminho, eu falei, opa, eu olhei pra trás, a câmera tava lá, liguei o pisca-alerta e fui atrás dele, pum, chegou numa casinha pegando fogo no Jaçanã, na Avenida Jaçanã, parei o carro ali de quebradinha e tal, e fui entrando junto com os bombeiros, não sabia de nada, cara, de nada, assim. Os bombeiros demoraram uns 10 minutos pra ver que eu tava lá. Porque a casa tava pegando fogo, tava indo pra do lado, os caras... Aí teve um maluco que tava com a mangueira, ele olhou pro lado e falou, o que você tá fazendo aqui? Tá, vai embora, tá? Aí eu falei, caramba, mano, isso daqui é legal. Eu gosto de estar na notícia, né? Porque aconteceu um fato também lá na quebrada, antes disso, de uns meninos que fizeram uma saidinha de banco, saiu na TV e os caramba, falando que eles eram traficantes, pá, aquela coisa toda, né, da grande mídia. E eu falei, pô, eu acho que eu não quero mais ficar consumindo notícia, não. Eu quero fazer parte da notícia, eu quero dar a notícia, né? Porque é importante você dar a notícia, você concordando com ela ou não, você tá ali no fato, você fala, cara, eu vi, não foi assim que aconteceu, foi desse jeito, né? Então, o trabalho do repórter fotográfico é contar em fotos o que de fato está acontecendo, né? De fato, em muitas aspas, né? Porque é sempre um recorte pessoal, né? Tudo que eu já vivi vai influenciar na minha fotografia. Os livros que eu li, as músicas que eu escuto, as amizades que eu tenho, a criação dos meus pais, tudo isso vai influenciar no recorte fotográfico que eu vou fazer ali no momento, né? Se eu vou dar dignidade ou não para as pessoas, porque às vezes tem repórter fotográfico que preza mais pela foto, pela pauta e de puxar saco de editor do que pensar um pouco no outro, né? Principalmente quando a gente vai falar de pessoa preta. Aconteceu isso lá naquela coisa que a gente fez parte junto. Sim, né? Nós vamos chegar lá. Tá. Nós vamos chegar lá. Eu quero voltar um pouquinho. Queria que você falasse um pouco sobre a parte técnica da fotografia. Por exemplo, você disse que seguiu o caminhão dos bombeiros e tal. Chegou lá. E aí? Enquadramento, posicionamento. Como que você já pensa antes ou chega lá e você resolve? Cara, no fotojornalismo é assim, você pode pensar 1000 vezes como você quer fazer uma foto. Quando chegar lá, tudo vai mudar. Tudo. Você pode criar o plano mais mirabolante. Você fala, daqui não tem pra onde correr. Você chega lá e fala, puta merda, e agora, velho? O que eu faço? Então é você estar disposto a o invariável, assim, né? Tipo, inevitável, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer que vai mudar a sua pauta, né? Eu criei um plano na posse do presidente Lula, que eu falei, esse aqui, ó, não falha. Tava eu, Tércio, Jardiel, os meninos do Rua Foto Coletivo, que é o meu coletivo, né? Fez 10 anos, dia 26 agora de agosto. A gente conversando, né? Durante a véspera, assim, da posse, onde vai ficar, a gente fala, cara, não dá pra ficar ali por causa disso, pá. Quando a gente chegou lá, a gente esquece. Jogamos a bandeira e falou, outra coisa. É outra coisa. Eu tava com a intenção de ficar na grade. Tá. Só que Brasília, quando faz sol de verdade, Sim. né? E não tem onde se esconder. Não tem onde se esconder. Não tem onde se esconder. E aí eu falei, esquece, eu não vou ficar aqui não. 6 mil pessoas numa largura de 3 metros, 4 metros e corrida assim, não vou. E aí larguei esse plano, né? E a capacidade de você se reinventar ali na hora, né? Falei, pô, eu queria uma foto do presidente Lula subindo a rampa. Ah. Falei, não vou ficar aqui.
Então essa foto caiu pra mim. O que que eu vou fazer? Né? E aí eu fiz a posse todinha do Lula sem mostrar o Lula. Né? Tava lá, o Lula tava nos detalhes, assim, sabe? Numa camisa, numa bandeira, no povo esperançoso, né? Tava ali. Na toalha. Na toalhinha, tava ali. E aí eu consegui um banquinho de uma senhora. Falei, senhora, me desculpe, pelo amor de Deus. Tinha uns 70 anos, assim, debaixo do sol, 16 horas. Firme e forte, assim, ó. Só firme pra ver a posse. Só pra ver a posse. Aí eu falei, quando o presidente subir a rampa, a senhora me empresta só um pouquinho pra eu conseguir fazer a foto? Ela, não, claro, filho. Pum. Quando eu subi, e ele tava subindo, né, com aquela comissão linda, né, que... Sim. Foi lindo, né, Foi aquilo marcante. lá. Eu reparei uma coisa, celular. Tava um monte de celular levantado, assim. Aí eu fiquei pensando, olha que loucura, né? As pessoas ficam 16 horas debaixo do sol. Não é pra ver e viver o momento. É pra gravar. Sim. E mostrar pros outros depois. Né? Elas estão aqui, elas não estão vendo. Né? Mas o celular tá aqui levantado, assim. E vai estar filmando um monte de outro celular, porque não vai dar pra ver nada. Tá longe, gente. Né? E aí o que eu fiz? Esperei o Lula chegar no meio da rampa. Quando deu pra visualizar ele, eu tirei o foco dele e foquei só nos celulares, assim, pum. Aí dá pra ver aquela comitiva todinha, Lula no meio, com o carzão do Raoni aqui, assim, né? Dá pra ver, assim, bem longinho, e um mar de celular filmando, né? Mas vê, isso não é só uma fotografia. É que eu tô ouvindo você e eu tô prestando muita atenção, e desculpa até interromper, mas não dá pra deixar de falar. Como é bom ter um programa que as pessoas têm oportunidade de falar primeiro, sem ser interrompidas, dar uma linha de raciocínio e sem interromper, mas já interrompi, mas você fez uma narrativa com a sua foto. Você contou toda uma história, você contou uma tese de mestrado, uma tese de doutorado em comunicação com a sua foto. Muito obrigado. E Zain, voltando, claro, tem muitas histórias bacanas pra você contar aqui pra gente, mas assim, voltando pra parte técnica, de máquina pra máquina, porque assim, cada um vai ter a lembrança da sua maquininha de fotográfico, tal, todo mundo tem a sua lembrança, né? DSL-500. Pois é. Diversas marcas, né? E pra você? Como que foi isso? Da primeira máquina, aquele negócio, você queria Leica, não queria. Cara, entendeu? Como eu falei, né? Eu só fiquei no curso de fotografia por causa do PC. E quando eu não estava com a câmera em mãos, ele falou: não, filho, fique tranquilo que a gente vai dar um jeito. Ali eu já fiquei um pouco mais seguro. Quando eu consegui comprar a minha primeira câmera, que foi uma Nikon D60, pequenininha assim, comprei na Santa Efigênia hoje D60. Recapitulando como foi a compra, eu nem sei se essa câmera não era roubada ou não, porque o cara me deu ela numa sacola, pegou o dinheiro, eu falei, não sabia como vinha, não sabia que tinha caixa, ele me deu a câmera e o carregador com a bateria. Beleza. E o que te interessava ali, resolver aquilo. E aí o PC ele ficou muito feliz quando me viu com a câmera. Eu cheguei, professor, eu consegui e tal. Ele, pô, que bom, moleque, e tal, vamos pra cima. Vamos. E aí tinha uma aluna lá que tinha muita grana no curso e ela tinha uma D60 também. Só que um outro aluno tinha uma D90, que era uma câmera à frente. Essa aluna falou, nossa, por que a câmera dele é maior que a minha? No dia seguinte ela apareceu com uma D300 que era mais do que a D90. E aí o PC ele virou, eu olhei assim e falei, mas e aí, professor, vai ficar com duas... Ele virou pra mim e falou assim, filho, o melhor equipamento do mundo é o seu. Acabou. O melhor equipamento do mundo é o seu. Se você não consegue fazer foto igual fulano faz, você vai fazer a sua foto. Né? E foi isso por muitos anos, né? Eu trabalhando com essa câmera,
fotografando os protestos de 2013 e tal. Ela ficou com você por longa Eu data. tenho ela até hoje. Caramba. Eu tenho ela até hoje. Fotografando os protestos de 2013 e tal. Chegava uma hora que escurecia, o ISO ia pra casa do chapéu. Sim. Né? Eu não tinha como querer fazer foto parado, né? Certeiro. E aí eu falei, porra, o que eu tenho aqui na minha mão? É uma câmerazinha que funciona muito bem em velocidade baixa. Perfeito. Então, vamos para as ideias. Velocidade baixa o tempo todo. Puf, puf, puf. E aí eu comecei a soltar as fotos. O que é velocidade baixa? Cara, quando o obturador da câmera, ele demora, tipo, sei lá, 1 segundo. Faz tec, tec. Que é o tempo de luz que entra na câmera e vai pro sensor, né? Ele pode ser... hoje as câmeras fazem 1/10 mil avos de segundo. É muito rápido. Né? Eu fazia 1,30, 1,18, 1,15 para pegar um rastro. Então eu comecei a soltar as fotos, protesto, o pessoal já fala, pô, vamos esperar as fotos do Zain, porque vai ter uma coisa diferente. Vai ter um rastro de luz, vai ter um foco, que de verdade fotografia e escrever com luz. Sim, exato. E aí... Faz a diferença. Faz. Toda? Então, assim, a técnica é super importante. Você dominar. Né? Você tem que ter o domínio da técnica, né? Tá. Agora, como você vai usar ela é de pessoa para pessoa. Não tem uma fotografia exata. Essa é a fotografia perfeita. Não tem. Né? Eu, pelo menos, desconheço. Pode me mandar o maior fotógrafo do mundo, eu falo, porra, essa foto aqui tá uma bosta. Ah, mas é de fulano. Tá uma bosta, cara. Não diz nada. Né? Não diz, né? Ela não diz. Foto não diz. E nisso que o Marcos acabou de falar, de contar uma história. Esse é o nosso trabalho, contar uma história. Como assim contar uma história? Quando você tá com a câmera na mão, você fala assim, puta, o que eu vou contar dessa história? Como que eu vou... Como você faz? Cara, primeiro eu observo muito. Eu chego num lugar, observo, converso com as pessoas, né? Eu tento fazer parte daquela energia que tá circulando ali. Porque uma coisa é você registrar, né? Porque qualquer um pode pegar o celular hoje e sair pum, registrando. Outra coisa é você, tipo, tentar mostrar um mínimo daquilo representa, né? Um último trabalho que eu gostei muito de fazer foi ano passado, foi um Olubagé, né? Que o Olubagé é uma celebração do candomblé que celebra os orixás mais antigos, os orixás ligados à terra, né? Então eu fiquei uma semana indo das 6 horas e saindo, sei lá, 9 horas da noite no mesmo terreiro, né? Eu fiz parte daquela comunidade, né? Eu esperei as pessoas me aceitarem para eu me sentir à vontade de começar a fazer. E não é só fotografar, né? É você lavar a louça, é você buscar alguma coisa se precisar, você fazer parte mesmo. Assim você consegue... Porque o contar história, cara, eu não... No meu Instagram tá escrito assim, aprendendo a contar história, porque eu ainda não sei. Eu tô aprendendo, né? Cada dia que passa eu aprendo uma coisa nova pra contar uma história de um jeito diferente, não convencional que a gente vê por aí, né? Então eu tô aprendendo a contar história. Você falar qual é o segredo, eu não sei. Tô procurando também. Nesse trabalho que eu sei que você tem de ensinar fotografia, eu queria que você contasse pra gente como que é a relação que você tem tanto com seus alunos e principalmente com os mais jovens. Crianças, quando as crianças te veem tirando fotografia assim, até crianças que não têm acesso a uma máquina fotográfica de verdade. Cara, eu acho que isso daí eu puxei da minha mãe, né? O lance de ensino, porque quando minha mãe se aposentou, ela alugou um barraco na quebrada para fazer uma escolinha, né? Então eu sempre fui, mano, circulado de criança. Eu adoro criança. No ensino da fotografia é um lance um pouco mais técnico, até chegar no lúdico, né? Que é onde a molecada gosta.
Mas é um desafio, cara. Eu falo pra você. Eu peguei uma turminha aí, a última, que me deu um trabalho, porque era muito jovem, né? Tipo, 14 anos, assim, tá naquela fase que não quer nada com nada, assim. TikTok o tempo todo e dancinha, bate na cabeça, gira pra cá e tal. E prender a atenção deles foi um desafio, né? E aí, numa aula que eu tava falando sobre exposição, ISO e diafragma, eu dividi 3 grupos. Um grupo era o ISO, outro grupo era o diafragma e outro grupo era a velocidade. Expliquei a teoria pra eles, certo? Falei, e aí eu colocava uma foto assim no telão, falava assim, gente, vocês acham que essa foto tá com a velocidade alta ou com a velocidade baixa? Quem tinha que responder era o grupo da velocidade. Tá com a velocidade alta, professor. Então eles tinham que ficar correndo na sala, né? Aí, e o diafragma, vocês acham que o diafragma tá aberto ou tá fechado? Tá aberto, professor. Então eles faziam um grande círculo. E o ISO tá alto ou tá baixo? Se tivesse muito alto, o ISO ele ia se espalhando, né? Porque na física os sais de prata, eles iam aumentando. Se tivesse menorzinho, eles ficavam juntinhos. Granulado, E aí foi nessa dinâmica aí tentar trabalhar com o lúdico, assim, das crianças, né? Mas é um desafio, porque na minha turma eu tenho aluno de 16 anos e aluna de 65. Puxa, que legal, cara. Né? Então, como que equilibra isso, né? Porque os mais novos estão pra frente. Você falou, captou. Às vezes a tiazinha de 60 anos não consegue nem ligar a câmera do celular, né? E aí a gente dá uma trabalhada, dá uma estressada, mas... A atenção é diferente. Pra cada um. Zain, me diz uma coisa. A gente está falando de fotografia jornalística. Eu quero saber qual a fotografia jornalística sua que você mais gostou e de outros profissionais que você mais gostou. Cara, eu sou muito chato com o meu trabalho. Muito chato mesmo. Mas uma pauta que eu tenho muito carinho e eu acho que ela é de extrema importância foi aquela que a gente fez junto em relação à fome na pandemia. Que ali foi um negócio que mexeu comigo e mexe comigo até hoje. Comigo também. O que a gente ouviu, o que a gente viu ali, professor, senhor... Imagina. Aquela moça... São várias histórias e cada uma delas dá um livro. Que dor, mas que coisa, que tristeza. Mas não tem fome no Brasil? Nunca teve, né? E esse daí eu até mandei essa foto, essas matérias para Na verdade, entraram em contato comigo porque viu que eu soltei lá no Instagram uma organização não governamental? Espanhola. Qual? Acampa, Rede Acampa. Direito à fome, direito ao alimento e o refúgio. E fizeram uma exposição com essas fotos lá na Galícia. Né? E aí rodou alguns países da Europa e tal. E o pessoal falava que ficavam impactados vendo uma realidade do Brasil que não é mostrada, né? E quando ela... Eu esqueci o nome dela. Não é Edivaldo. Quando ela virou pra nós e falou assim, olha, eu nunca saí daqui. Ela morava numa comunidade de palafita lá, Vila dos Pescadores, em Cubatão. Ela nunca tinha saído de lá, nunca tinha ido à praia, nunca tinha comido um McDonald's. E ela virou pra nós e falou assim, eu tenho medo que os meus filhos passem pela mesma coisa que eu. Quando ela falou isso, na hora eu peguei o celular, abri o iFood e falei, vou comprar McDonald's, cara, não é possível, mano. E não entregava lá. Não entregava lá. E foram várias outras, né, Fê? Tipo, que situação. Aqui em Cidade de Tiradentes também. Uma coisa assim, tipo, tá do nosso lado, né? Foi uma semana de reportagem. Tá do nosso lado. Agora faltou você falar de outro profissional. Cara, tem uma do Tércio Teixeira. Se quiser falar mais de uma, pode falar. Tá. O Tércio Teixeira, ele é o meu irmão carioca mais velho. Tá. Né?
Ele hoje mora no Recreio dos Bandeirantes, ele faz parte do Rua. E na abertura das Olimpíadas, a gente estava lá no Rio de Janeiro cobrindo as Olimpíadas paralelas, né? As Olimpíadas do Trabalhador. Busão, metrô, quebrar calçada, asfaltar a rua, pinar pipa, os moleque. E o Tércio, ele fez uma foto, que é a melhor foto que eu já vi na vida. Que ele subiu no Morro da Mangueira, né? Que já é uma comunidade que já é um pouco difícil de você entrar se você não for de lá. Ele conseguiu um contato muito bom lá e fez uma foto onde dá pra você ver o Maracanã, assim, uma parte da comunidade embaixo, né? E os fogos estourando, assim, ó, pum. E um monte de crianças subindo no muro pra ver os fogos das Olimpíadas, né? Tava no quintal da casa delas, mas essas crianças não têm acesso. E estavam vendo ali, tipo, espiando, se espremendo, assim, né? Essa foto, ela foi tão... repercutiu tanto, mas tanto, que no encerramento das Olimpíadas, todos os veículos do mundo mandaram seus fotógrafos pra lá. Pra fazer essa mesma foto. Só que não conseguiram, né? Porque o Tércio tava lá sozinho. E tava chovendo pra cacete e tal. Deu tudo errado. Não, tava chovendo no dia que o Tércio foi. E isso deu um negócio, porque a fumaça... é o momento, é o momento. Com aquela coisa e tal. Né? Então... Falta um momento. E aí tem o Jardiel Carvalho, que ele fez um trabalho também, que também é do Rua, que... sobre os bailes funk aqui na cidade de São Paulo. Esse é bem legal também de se ver. Eu acho que é o trabalho que eu mais gosto dele. Fizemos Mariana, Brumadinho também, todas essas loucuras aí a gente tava lá. E assim, conta um pouco das dificuldades, porque assim, o fotógrafo às vezes vai fazer casamento, vai fazer... Sim. Que é coisa assim, mais suave, né? Mas tem a parte das dificuldades também. Tipo, Mariana, enfiar o pé no bar, na lama. Cara, Mariana foi um negócio muito doido, porque a gente foi perseguido lá também, né? Como assim? Pelo segurança da Samarco, né, cara? Que não queria, a gente fez amizade com um morador lá que perdeu tudo. Seu José. E ele levava nós pra onde ninguém mais ia. Falava, foi aqui, pai. A gente passava em lugares com cheiro de morto, assim, sabe? Um barzinho lotado, tudo revirado, um cheiro de cadáver, assim, terrível. Cachorro. Você via as coleiras esticadas no chão, assim. Então era bicho, corda. Era o cachorro que tava enfiado dentro do bar. E a coleira puxando. Corda onde tinha cavalo, né? Mariana foi uma loucura, assim. A gente ficou acompanhando o promotor de justiça lá. A gente foi por conta, né? Mas pegamos amizade com ele. Falou, pô, a gente pode, onde o senhor dá entrevista, a gente tá junto? Ele pode, claro, tal. A gente tava com o Vitor Amatucci também, que era jornalista, que é jornalista. E do nada, uns carros começaram a seguir nós no meio das estradas de terra. E aí a gente falou, pô, então estão seguindo nós mesmo. E a gente ia parar pra tomar cerveja, o carro tava lá do outro lado da praça, assim. A gente ia sair de manhã, tinha um carro estranho parado na porta do prédio onde a gente tava, né? Essa e inúmeras outras, assim, né? Bom, agora o Marcos tem uma pergunta pra você. Ela, a braba. Essa é de doer, né? De verdade é o seguinte, eu lembrei agora porque, mais uma vez, parabenizando você pelo seu trabalho, que a gente está conhecendo um pouquinho mais. Eu fico muito feliz com essa lembrança afetiva de você falar de um homem negro como professor. Eu já comentei, mas eu estou devendo escrever a história do professor Pedro Paulo de Souza Serafim, que foi um homem que me convidou para ser office boy aos 11 anos, e um advogado negro que comandava uma banca de 5 advogados brancos. Um escândalo. 45 anos atrás, isso era um escândalo. E essa presença do professor Pedro Paulo Negro foi muito importante na minha formação, porque eu vi alguém que parecia comigo, que valia a pena admirar.
Sim. Então, ou é o contrário, eu vi alguém que valia a pena admirar e que parecia Sim, comigo. sim. Como assim? Todas as pessoas que eu olhava que estavam numa relação de poder, de ensino, de professor, era o quê? Diferente de Sim. mim. E aí parece interessante para a criança. A criança fala assim, ué, mas eu não posso ser esse? Né? Então essa lembrança que você trouxe foi maravilhosa, né? E eu gostei muito do que o Fernando, por isso que eu ouvi com muita atenção, não quis interromper, né? E o que o Fernando fez muito legal dessa parte de inclusão é de fazer uma autodescrição, né? Muito bom você puxar da família, que é uma coisa que as religiões de matriz africana tem muito e que se perdeu, mas o respeito à família, o respeito à antiguidade, a respeito à precedência, né? E eu, nas minhas tradições, eu gostaria de só fazer mais uma provocação, né? Às vezes a gente esquece da discussão aí da linguagem neutra ou de falar de todas, todos, todas e todes. Parece que muita gente, você falou da questão gramatical, muitas pessoas ficam só na questão da gramática, né? Normativa. Mas quando as pessoas falam todas, todos e todes, não é que está querendo reinventar a gramática, é que está querendo lembrar de que há formas diferentes de tratamento, há formas diferentes de se posicionar e a gente precisa respeitar todas elas. E aí, antes de fazer da pergunta, eu queria lembrar lá, estou fazendo um mestrado na USP em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, o único professor negro que eu tive nesse mestrado, professor Diego Reis. Esse professor Diego Reis levou uma artista trans, que eu não vou errar talvez, mas eu lembro que era Cris, que ele chamou, mas se eu errar, me perdoa, porque não foi minha preocupação tanto de lembrar o nome dela, mas a pergunta que eu fiz, que eu vou puxar dessa para você me ajudar, por favor, Zain. Eu perguntei para ela, que também é ligada às religiões de matriz africana, o que você acha como mulher negra de um branco, historicamente, Pierre Verger, ter feito o maior registro das religiões e tradições de matriz africana, um homem branco? Vou te dar a dica. Eu levantei a bola para ela cortar. E ela pegou e falou assim, isso foi maravilhoso, mas é assim, naquela época e naquela oportunidade, os pretos não tinham máquina fotográfica. Ele era o único, né? Por favor. Eu concordo. Eu acho que é um registro importante daquela época, mas hoje em dia, ele não pode mais ser usado como referência de fotografia de religião de matriz africana. Por quê? Porque é a visão do colonizador, né? É a visão de um francês que tem lá os seus costumes, sei lá quais são, vendo um culto, né? E colocando aquilo como, não que não seja, né? Como algo misticismo, magia, exótico. Tem sim, exótico, né? Magia tem, misticismo tem, sim, mas para quem é de dentro, né? Hoje, quando eu vou fotografar algum terreiro, eu saio de casa fazendo minhas orações e só paro de rezar quando eu saio do terreiro. A todo momento pedindo licença, pedindo a permissão, né? Para que eles, além de me mostrarem com a visão, me mostrarem com o espírito, né? Com o astral, assim, para que outros, aqueles que eu carrego, não que eu carrego, né? Que andam junto comigo, possam me mostrar algo e possam me auxiliar nessa fotografia. Algo que eu acredito que não acontecia com o VG, né? E aí dá um lance de você fazer uma caricatura, né? Os olhos virados e pá, e que não sei o que. Tipo, gente, tá, beleza, naquela época era uma outra época e tal, foram importantes como registro, mas hoje em dia
Não. Imagina, para puxar disso, olha, imagina que você pegou e falou de fotografia, eu de numa outra carreira, que não é o que a gente está falando aqui como professor, mas numa outra carreira eu também já tive a formação na área da fotografia. E eu penso uma coisa muito simples, e como jornalista também, de profissão e de formação. E o Fernando vai entender isso, e você também como jornalista. A diferença de você fazer um registro contando uma história e você fazer um registro fazendo sensacionalismo. Sim. Então, você pode contar, e também uma outra coisa que você contou, você pode pegar um iPhone, um equipamento e sair tirando fotografias sequenciais e tirar fotografias, mas necessariamente você não está atingindo um objetivo. Sim. E hoje tem muito disso, né? Tipo, obviamente, pô, é maravilhoso que, sei lá, não vou falar que o celular democratizou a fotografia, porque não democratizou, né? Tem gente que não tem condição de comprar arroz e feijão, não vai ter condição de comprar um celular para sair fazendo foto. Pois não. Né? Ele facilitou o acesso à fotografia. O celular facilitou. E ao mesmo tempo é uma enxurrada de imagem que a gente vê por dia. Cara, eu não sei quantas imagens eu vejo por dia. Eu não sei. Sabe? Se você falar assim, cara, qual foi a melhor foto que você viu hoje? Eu falo, cara, não faço ideia. Porque foi muito. Preciso parar, né? E aí, quando você tem um volume muito grande, o que é bom se perde. Né? Vai se perdendo. Antes, quando o Instagram era uma plataforma só de fotografia, eu ia falar, caramba, pô, você viu foto de fulano hoje? Pô, arregaçou, velho. Hoje não, hoje, né, tá aí uma coisa muito superficial. Aí eu vou encaixar Willem Flusser. Fusler, vamos lá, o Willem Fusler, ele, do professor Diego Reis, que foi muito feliz de levar essa artista trans para fazer essa apresentação de uma fotografia diferente, respeitosa, uma atriz africana. E aí eu quero falar do Fusler, que é assim, ele, tá bom que faz muito tempo, mas ele falou da teoria da caixa preta, que de verdade você conhece, mas simplificando para quem está nos assistindo, a ideia de que o equipamento não é um coautor, mas o equipamento ele participa. Você falou de obturador. Quando a gente pega até o celular, ele já tem algumas pré-definições que o outro cara que está lá, que preparou o equipamento, já fez essas pré-definições. E, como você disse, foi muito feliz. Tem que dominar a técnica, mas mesmo dominando a técnica, há as limitações que outros costumam dizer que não são limitações, né? Que são as opções. Depende de quem vê, né? Sim. São as opções do equipamento. Como é que você vê isso hoje, como professor, como profissional, e ainda mais agora, se não podemos falar de democratização, mas dessa enxurrada de novos equipamentos, inclusive de inteligência artificial, que agora já começa dizendo o que é que a gente tem que fazer. O que é aceitável. Professor, eu de novo, eu penso assim, é o que eu falo para os meus alunos. Eu falo, gente, vocês têm um mundo na mão de vocês. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou ensinando a técnica. Técnica, até um urubu aprende se você ensinar ele, né? Você ensina um corvo a falar igual gente, você ensina um papagaio a falar, você ensina um macaco a escrever, qualquer um faz. Mas o que eu percebo nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, inteligência artificial e caralho a quatro, é o seguinte, tá faltando o principal nas imagens, que é o você. Sabe? Quando eu falo para os meus alunos, eles têm que me entregar um projeto que a gente faz uma exposição, toda fim de curso a gente faz uma exposição. Né? Eu falo para eles, eu quero ver da Dona Cleo, eu quero ver o da Ariadna,
Eu quero ver o da Gabi. Eu quero olhar pra foto e sentir você. Não ver que fez uma fotografia técnica. Porque isso daí qualquer um faz, né? Então, com essa enxurrada de imagem e tecnologia, as coisas elas estão se padronizando. São sempre tendências, né? De curtíssimo prazo. Ontem eu estava viajando pelo TikTok, né? Que o TikTok, quando bem usado, é uma ótima ferramenta de ensino. Eu estudo bastante por lá, né? Porque é rápido e direto, né? Eu procuro o que eu quero, pum, vai ali, acabou. E aí eu já aplico. Uma inteligência artificial que faz fotocolagem. E eu trabalho com fotocolagem também, né? Dentro do Vilanismo, que é uma fraternidade de homens pretos artistas, eu faço colagem lá dentro, né? Tem vários artistas lá, né? Renan Teles, eu não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. Mas o Renan pinta a óleo, o Ramo é do grafite, o Rafa Black, a gente fala que tem a paleta dos sonhos, né? O Jeff, ele pira em cobra, o Consp é um puta grafiteiro, né? Então, o Denis, vocês precisam conhecer o trabalho do Denis Moreira, ele tem um trabalho de fotografia usando máscaras nigerianas, coisa mais linda. E quando eu olho o trabalho dos meninos, eu vejo que é deles, sabe? E é o que tá faltando isso hoje nesse mundo digital, né? Porque eu olho aquela coisa e falo, cara, nossa, tão feliz você, né? Tipo, sua fotografia é tão... eu olho e falo, nossa, não é sua? Ah, não, é do outro. Então é meio que uma cópia. Não tem identidade, não tem personalidade. Não tem. E falta isso. E nesse aplicativo de fotocolagem, eu fiquei... Caramba, você pode ficar apertando lá 1000 vezes até você achar uma que você quer. Mas é muito mais fácil eu ficar apertando 1000 vezes do que eu for lá e fazer o meu recorte aqui. Eu quero esse sol aqui, eu quero isso aqui, né? Falta a gente tá ficando preguiçoso, né? Eu falo, a tecnologia ela é uma aliada. Ela não pode substituir a gente. Template, né? Eu quero um template. Eu dou minha vida por um template. Ela é nossa aliada. Falam que o fotojornalismo vai acabar desde sei quando, né? Eu falo, gente, quando tiver um homem na Terra, uma mulher que seja na Terra, vai ter fotojornalismo porque vai ter história pra contar, mano, né? Vai ter história pra contar. Ai, meu Deus, a inteligência artificial vai... Não vai. Você pode transformar ela numa aliada, mas ela nunca vai substituir o humano que vai estar lá, sei lá, num meio de bomba caindo. Zain, pra gente finalizar, ainda nesse aspecto que a gente está conversando, da grande exposição, do grande volume de imagens que estão aí sendo divulgadas e agora com o celular, né? Mas eu queria que você desse uma volta aí. Qual o benefício da gente ter esse monte de imagem? A gente pensando no seguinte, essa semana a gente teve que relembrar, quer dizer, temos sempre que relembrar e refletir os 50 anos do golpe no Chile. Sim. Né? Além disso, no Cone Sul, os golpes, as ditaduras proliferaram na década de 70 e 80. Nessa época, a gente não tinha fotografia, não tinha imagem, até porque era proibido. Mas hoje, com o celular, com a tecnologia que a gente tem disponível, a gente pode fazer muita coisa. E toda hora nas redes sociais isso pipoca. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E mais, o STF, essa semana, condenou o primeiro acusado por causa do 8 de janeiro. E essas imagens também são produzidas e reproduzidas dos ministros do Supremo, conversando, discutindo. Então, a população ela tem acesso, a partir da tecnologia, mesmo que seja, às vezes até sem sentido, mas tem acesso a essas coisas. Sim. Esse enquadramento e esse contar de histórias que a gente não tinha antes. Sim. Queria que você comentasse sobre isso. Como eu falei, Fê, a tecnologia ela tem que ser uma aliada, né? Obviamente, muitos crimes, muitos abusos
estão sendo gravados, e ainda bem que estão sendo gravados, eles devem ser gravados e devem ser publicados, né? É isso graças à tecnologia e graças à facilidade que é você ter um celular que filma e que grava em mãos. Perfeito. Né? Ele virou um mecanismo de defesa. Se hoje eu sofro um abuso por qualquer pessoa que seja uma civil, seja uma polícia militar, seja, sei lá, alguém do exército, isso aqui é meu escudo. Para nós, na fotografia, a câmera fotográfica, ela é a nossa arma, né? Porque diversas vezes tentaram vir para cima de nós, a gente levantava a câmera, opa, recuava, né? Você captura a alma do cara, do agressor. Porém, tem um outro lado, né? A gente não vive num mundo de fantasia e um mundo colorido, né? Então, as redes sociais, a quantidade de imagem que é produzida e a facilidade de manipulação dessas imagens hoje está na palma da mão. Então é muito fácil eu criar uma história em cima de imagens verdadeiras, né? E distorcer tudo isso. Teve o caso de uma loira aí esses dias falando das doações lá do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Sim. Ela fala com uma verdade que uma tiazinha de 60 anos que tá ali assim, ó, passando, ela vai falar assim, olha só, safado, né? Ah, o Lula tá viajando. Mas, porra, ele tava na cúpula do G20. Né? Ele não tava andando de jet ski. Exatamente. Né? E ele mandou o Alckmin lá. Sim. Não tá desamparado, né? Então, eu acho que nós, jornalistas, nós temos que combater e, cara, vai ser cada vez pior. Vai ser cada vez mais difícil. Porque desde 2013, teve a grande mídia, ela vem sendo descredibilizada a todo momento. Então ninguém mais confia no jornal da Globo. Sim, como era antes. Ninguém mais confia no jornal do SBT, no jornal da Record, nunca confiei muito, no jornal da Band. Mas você olhava aquele jornalista ali e você fala assim, não, ele tem uma credibilidade. Hoje eu confio na tiazinha, na menina do TikTok. Então é difícil filtrar isso, né? E até nós, jornalistas, às vezes caímos, né, num negócio assim, você fala, cara, mas você viu o que aconteceu? Não, não vi, olha isso aqui. Você fala, não, peraí, isso aqui tá errado, deixa eu ver em outro lugar. Aí você fala, opa. Então é uma mistura de sentimentos, né? Nos protege, nos ilude, nos engana, nos prejudica. E a gente vai ter que saber conviver com isso e detectar de longe, assim, né, o que tá acontecendo. Eu acho que é importante o número de imagens, de mídia que está circulando, mas a gente tem que saber filtrar também. Sim. Senão a gente tá na roça. Né? Pois é. Bom, gente, muito obrigado. Foi um grande prazer, Rodrigo. Gente, acompanhe o Zain nas redes sociais, nos trabalhos dele, que vale a pena. Vale a pena. Tem muita história para contar e quem sabe a gente não traz ele aqui de novo para contar mais história pra gente. Zain, obrigado. Muito obrigado, Fê. Obrigado, Zain, professor. obrigado, viu, querido? Obrigado. E agradecer o convite aí da universidade. Puta trabalho importante. Conheço alguns alunos já formados daqui. Eles sempre falam muito bem. E um sonho um dia, quem sabe, né? Quem sabe? Tá aqui. Quem sabe? As portas estão abertas. Aluno. As portas estão abertas. Um abraço. Valeu. Valeu, obrigado. valeu. Tchau.